bom dia, nono ano. Chegamos aí, né? Acabamos de fazer uma correção e agora nós estamos indo para um novo continente, né? Um continente que vocês já estão meio que familiarizados, porque eu venho falando desse continente nas últimas aulas. Estamos falando aí do processo de independência. Não vou usar o termo descolonização, já expliquei para vocês por que não se usa, né? Vamos falar então hoje do processo de independência dos países da Ásia, né, do continente asiático. E aí vamos começar pela Índia. Por quê? Porque a Índia, ela vai se destacar por ter sido um dos países, né, que consegue fazer a sua independência de certa forma pacífica, digamos assim. Nós temos aí um grande nome que vai entrar nessa lista aí, que é o nome do Gandhi, que vai ser um líder, né, que vai movimentar todo o povo indiano. E não só os indianos, tá? Ele consegue agregar ali, somar, né, pessoas do povo, pessoas de religião hindu, e pessoas da religião muçulmana para poder lutar contra ali a persistência e resistência dos ingleses na Índia. Só isso já coloca o cara assim num patamar bem alto, porque são duas vertentes aí, dois lados. Quando eu falo vertentes, são dois lados religiosos que não se misturam, eles não dialogam, não falam a mesma língua, e só por discursos de paz, de vamos resistir aos ingleses, porque vocês não devem se esquecer que a Índia, ela foi colônia, né, no período da nova colonização, do neocolonialismo, do imperialismo da Inglaterra. E aí a Inglaterra, ela vai resistir, não vai querer sair da Índia. E os indianos, eles vão começar a resistir de várias formas. Uma das formas que os indianos vão fazer para poder resistir é seguir, né, como eu já falei, o Gandhi. Como assim, professor? O que o Gandhi era? Ele tinha algum cargo na Índia? Ele possuía algum cargo assim político? Ele chegava junto ali dos ingleses e resolveu bater de frente com os ingleses? Não. O Gandhi, ele foi um advogado, ele estudou, né, muito, e quando ele começa a ver os atritos, né, ver as diferenças que a Índia, o povo dele passa, principalmente os mais necessitados. Prestem atenção no que eu vou falar agora. A Índia, ela tem um sistema de castas, vocês devem se lembrar, se não se lembrem, procurem aí, tem vídeo meu aí no canal sobre isso. No 6º ano vocês aprendem isso, que a Índia tem um sistema de castas. E aí, nesse sistema de castas, quem tá lá embaixo, né, quem pertence a uma casta inferior não consegue subir para outra casta. Isso faz parte, está enraizado na cultura deles. Isso a gente não tem o que questionar. Então, só isso já serve para a gente poder entender que lá na Índia a coisa não foi pacífica, mas internamente também houveram alguns conflitos entre os próprios indianos. Então, quando a gente observa esses sistemas de castas, né, a gente já percebe de cara que o Gandhi, ele não era um Dalit, né, um intocável, porque se ele fosse o sistema de casta lá de baixo, né, que os intocáveis nem na classificação de casta, das castas ele se encontra, porque ele é intocável, né, você não pode chegar nem perto. Só por isso ele já não seria escutado, mas ele não pertencia a esse sistema, aos Dalits. Então, em alguma das castas o Gandhi estava. Se ele estudou, provavelmente ele estava ali entre os Brahmanes, entre os Kshatriyas e entre os... Esqueci o nome do outro, tá vendo? Se eu esqueci, dá uma olhada lá no canal que vocês acham, tá? Aqui no canal, lá não, aqui no canal. Então, vamos lá. Só uma revisãozinha em sistemas de castas: Brahmanes, Vaixas, Kshatriyas, Sudras. Depois eu olho aqui, não passar mais vergonha. Então, esse sistema de castas é só pra gente entender que existia essa divisão, existe, até hoje é assim.
Isso não muda, isso é cultural deles, tá? E aí, o cara estudou, o cara que eu digo, Gandhi estudou, se tornou um advogado, um bom advogado, passou uns perrengues porque ele não era muito respeitado, principalmente pelos ingleses, e aí ele começa a promover discursos pacíficos quando a Índia resolve falar, olha, quero me libertar, queremos nos libertar da colônia, não queremos ser colônia da Inglaterra, queremos os ingleses, ó, que eles vazem daqui. E aí vai começar uma forma de resistência mais interessante da história que vocês já estudaram, se não estudaram, vão estudar agora. A Índia, o Gandhi, toda vez que ele resistia aos ingleses, ele não brigava, ele não discutia, ele não batia de frente, pegava em arma e partia para cima e reunia soldados. Não, ele simplesmente, mandavam prendê-lo, ele simplesmente ia preso, não questionava e ficava preso até que ele saísse. E aí a resistência dele foi chamada de desobediência civil. E agora nós vamos ver no nosso esqueminha que eu montei como que isso aconteceu. Por que que o Gandhi ele conseguiu reunir multidões e ao mesmo tempo essas multidões não atacaram o exército, né, os britânicos, não partiram para cima. Porque ele começa a promover, falar para os indianos, não comprem produtos britânicos, não comprem dos ingleses, compra de vocês, começa a comprar, comercializar entre vocês. O sal, tinha uma questão muito forte em torno do sal. O sal, que era comercializado na Índia, não podia ser comprado de outra nação que não fosse a Inglaterra, nem deles mesmos. Então, a Inglaterra vendia para os indianos consumiam sal inglês. E aí o Gandhi fala, não compra sal inglês, deixa para lá, a gente produz o nosso sal, a gente dá nossos pulos. E aí essas pequenas mobilizações, tipo, não compra tecido inglês, não compra sal, não compra produto inglês. E aí o Gandhi começa a não vestir mais roupas, né, ternos. Ele usava terno por ser um advogado. Ele passa a usar roupas feitas de tecido indiano. E aí o povo começa a não comprar mais roupas inglesas, né, ou tecido inglês. Uma curiosidade muito interessante, existe um filme sobre a vida do Gandhi e nesse filme mostra uma cena, né, onde o Gandhi leva a multidão assim para um local bem grandão, bem tipo uma aglomeração mesmo de pessoas, e eles levam as roupas, roupa, tecido, tudo que é produto inglês para poder queimar. Então vocês imaginam a reação dos soldados britânicos e da própria coroa inglesa ao ver, né, uma coisa dessa, da própria Inglaterra ao ver algo desse tipo. Então, assim, foi uma das resistências mais pacíficas, teve conflitos, mas em matéria de liderança, foi uma das lideranças mais pacíficas que vocês acho que já estudaram até os dias de hoje, né? Foi uma das resistências, assim, com liderança mais pacífica que nós já vimos aí ao longo da história, né? Uma outra coisa que nós não podemos deixar de lado, que eu gostaria que vocês prestassem atenção, num segundo nome. São 3 nomes que eu vou citar, um eu já citei, que é o Gandhi, e agora o braço direito do Gandhi, Nehru. O Nehru, ele fazia ali, ele intermediava as negociações políticas junto ali aos ingleses, era ele quem conversava e resolvia algumas questões, alguns problemas, né, às vezes de tumultos, né, do próprio povo indiano que já não estava mais aguentando a pressão britânica. E o Nehru vai ser o braço direito do Gandhi, então ele vai ser o grande cara que vai dialogar politicamente, ele vai fazer ali as questões diplomáticas, políticas e até mesmo no campo social. O Gandhi, ele vai partir mais para o contexto ali do pacificador, né? Um líder, um grande líder que vai pacificar. Por isso que o nome do Gandhi é tão citado, né? Em concursos, em provas, né? O Nehru é
pouquíssimo citado e o Gandhi ganha a pompa toda. Mas o Gandhi teve a sua importância, tá? Um outro nome que nós vamos ver, porque o Nehru ele vai negociar também junto a lideranças muçulmanas. Isso mesmo, existiam muçulmanos ali na Índia que tinham interesse também em se libertar da coroa britânica. E aí nós vamos ver no nosso mapinha, que tem um mapa no livro de vocês, mostrando o processo de independência dos países da Ásia. E nós vamos ver como é que vai ficar a questão da galera do Islã, porque os indianos, a grande maioria, eles seguem pelo hinduísmo, pelo budismo, e aí quando chega e entra em contato com o mundo árabe, com os islâmicos, com os muçulmanos, a questão religiosa vai falar mais alto, e aí nós vamos ter uma terceira liderança que está somando até então, mas depois, quando eles conseguem, né, quando a Ásia consegue num todo se libertar, principalmente a Índia, da coroa britânica, essa liderança, essa terceira liderança vai promover uma separação entre muçulmanos e hindus, né? Então a galera do Islã vai para um lado e a galera hindu vai para o outro. Não era o que o Gandhi queria. O Gandhi queria que todos permanecessem unidos contra, né, o país imperialista que havia os colonizado ali nessa nova colonização, no processo de neocolonialismo. Só que nem tudo é perfeito, até mesmo nos processos de, como dizem alguns livros, de descolonização ou de independência, nos processos de independência dos países da Ásia e da África. Falamos da África, agora chegamos na Ásia, vamos ver agora em imagens como é que funcionou isso, tá? Toca para o próximo vídeo.